Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos depois desse intervalo, né? Um rápido intervalo, mas é para a gente realmente não perder aqui o pique, né? E temos um máximo de informações que a gente puder. Eu queria pedir a vocês, para lembrar a vocês que para fins de frequência, a gente precisa que vocês mandem o nome completo, ou então da forma que vocês se inscreveram na plataforma SED, pelo chat. E aí, por ali, vai ser aferida a presença de vocês aqui no seminário. Eu queria convidar agora, né, para a retomada do segundo Forinter, a professora Ana Garcia, que é vice-coordenadora da Corim, né, para se juntar a nós aqui. Boa tarde, professora Ana. Boa tarde, Isis. Prazer rever todo mundo. Prazer estar aqui. Professora, então agora a gente retoma, né? E aí eu vou deixar agora você ir em seguida com a professora Lívia Reis. Obrigada. Obrigada, Isis. Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, foram excelentes as apresentações do professor Luque, do professor Berbara. Então, acho que foi um início, né, maravilhoso desse segundo Fórum de Internacionalização. Para mim é um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, né, pelo menos podemos poder estar um pouco juntos e poder ter realizado esse Fórum Inter num contexto tão adverso, acho que é uma grande conquista. Então, queria parabenizar a todos os colaboradores e colaboradoras da Corim pelo evento, parabenizar o professor Luque, né, pela vontade política de ter realizado, apesar do contexto tão difícil. Bem, eu sou Ana Garcia, sou vice-coordenadora da Corim, nesse momento me encontro de licença da Federal Rural, mas continuo atuando e apoiando a Corim naquilo que for necessário, né, naquilo que é importante, por isso minha presença aqui, e é um grande prazer poder coordenar essa mesa com a professora Lívia Reis, sobre um tema que é da maior relevância, né, uma das perguntas colocadas ainda no chat anterior é se vamos ter mobilidade em 2021. Essa é a pergunta que não quer calar. Acho que a professora Lívia vai poder comentar um pouquinho sobre isso. Né? O tema da nossa mesa é a REAR e a internacionalização pós-pandemia. Eu acho que é o tema mais importante, talvez, para a gente estar discutindo, e é um enorme prazer ter a professora Lívia Reis conosco. Vou apresentá-la, então, muito brevemente, e somente mencionar um pouco da REAR, para que a professora Lívia possa apresentar com mais fôlego, né? A professora Lívia Reis é diretora da Superintendência de Relações Internacionais da UF, que é o equivalente, digamos assim, da nossa Corim, né? Apesar de ser um pouco maior, toda vez que eu vou lá em Niterói, eu invejo, entre aspas, né, professora Lívia, o espaço maravilhoso da SRI, da UF, né? Parabéns para vocês pelo trabalho. A professora Lívia vem da área de letras, né, professora titular da UF, e desde 2010 assumiu a Superintendência de Relações Internacionais da instituição. Que é, como eu disse, um equivalente da Corim no sentido da responsabilização, né, a responsabilidade dos convênios, a responsabilidade sobre todos os processos referentes à internacionalização e, inclusive, também todas as atividades sobre idiomas estrangeiros e línguas, né? E é importante mencionar isso porque é através da SRI da UF e do contato com a professora Lívia que nós instituímos o ensino do chinês na rural desde o ano passado. Uma parceria excelente, né? Foi a primeira vez que nós fizemos algo assim, que é uma parceria entre duas instituições federais brasileiras, com o Instituto Confúcio, dividindo, né, o professor André Wang, um professor que é muito querido, né, por todos nós, para o ensino do chinês. Então, antes da pandemia, quando a gente estava no presencial, ele se dividia entre Seropédica e Niterói, e agora, no remoto, ele continua mantendo as aulas, inclusive aumentou para mais uma turma, né, do chinês conosco na Rural, nessa parceria viabilizada, né, através da UF, que é a parceira oficial do Instituto Confúcio no Brasil, no Rio de Janeiro. E para falar um pouquinho da REAR, né, a professora Lívia, junto com a professora Angela Paiva, assumiram a
a presidência, né, da Reare a partir do final do ano passado. Essa é uma rede que eu acho que, para nós, na Corim, é fundamental, né? É uma parceria, uma inserção nossa, que, né, nos encontramos, vamos dizer, fora do centro urbano, né, no interior do estado do Rio. É uma parceria fundamental para nos manter em contato, para nos manter em pé, de igualdade e atuação junto com as demais instituições que estão no centro do Rio, né, principalmente as maiores, o FRJ, o ERJ e PUC. Claro que a UF em Niterói não está exatamente no centro do Rio, mas é fundamental para a construção, o próprio início e agora a continuidade, né, da Reare através da presidência. A Reare é a rede de assessorias internacionais das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro. É uma rede pioneira, isso acho que é o lado, né, muito interessante da Reare, né? Não tem outra igual no Brasil, e a Reare inspirou outras redes similares, né, em outros estados brasileiros. Ela foi fundada em 2011, através de algumas instituições de ensino superior do Rio, que participavam de um evento internacional no Canadá e perceberam, né, a ausência de várias instituições. Ao regressarem para o Brasil, convocaram uma reunião. Essa reunião, nada menos, nada mais, foi em Seropédica, na Rural. Então, a Rural teve desde o início, né, participando da Reare, foi a primeira reunião de fundação da rede. E essa reunião, então, fundou a Reare através de uma assinatura de um convênio, né, entre as instituições, para que nós atuemos em ações coletivas, enquanto rede, junto a instituições públicas e privadas, para o aumento da internacionalização, o aumento do intercâmbio internacional e ações coletivas de visibilização e de atuação conjunta, tudo no que diz respeito à internacionalização das nossas instituições de ensino superior. Nós participamos de um conjunto de atividades comuns da Reare, então, por isso eu digo que é muito importante, né, a nossa parceria e a nossa atuação conjunta. E a Reare nos inspira, inclusive, por exemplo, nos colocando em contato sobre como outras instituições superaram determinados problemas, criaram mecanismos de inclusão social, racial nos seus editais de mobilidade, como a Rural pode se inserir melhor posicionada junto a essas instituições em grandes conferências de educação superior, e daí por diante. Tá? Então, acho que essa oportunidade de estar aqui com a professora Lívia é fundamental, e eu dou as boas-vindas e agradeço a professora Lívia pela disponibilidade, e a convido, né, para falar sobre um tema tão importante, que é a internacionalização no pós-pandemia, inclusive a internacionalização na pandemia. A gente poderia falar quais foram os desafios, né, enfrentados aí nesse ano de 2020, nesses últimos meses, e como é que a gente vê aí o cenário da internacionalização num futuro próximo, espero, né, que a pandemia não se prolongue muito mais. Eu acho que envolve questões políticas, questões econômicas, questões sociais, questões emocionais, né, dos nossos alunos que estão no exterior, ou alunos do exterior aqui, enfim, um conjunto de questões de suma importância para todos nós. Então, convido a professora Lívia para ingressar na sala e poder conversar um pouquinho com a gente. Oi, Lívia, é um prazer tê-la aqui. Boa tarde. Pena que só virtualmente, pena que não podemos receber você em Seropédica. Puxa vida, eu acho que a última vez que eu fui aí foi quando fundamos a Reare, ó. Lá em 2011, né? Nesse calor é até bom, a gente não está... Mas, enfim, né, o nosso campus é tão bonito, é tão importante poder receber a gente lá. Infelizmente, temos que fazer aqui no mundo virtual. Tudo agora está no mundo virtual e a gente está se habituando a ele, né? Vamos ver se tem... Vamos depois conversar um pouco sobre isso, mas antes eu quero agradecer ao Luque, que é o coordenador da Corim, a você, a própria Rural, pela oportunidade, por terem me chamado para conversar um pouquinho sobre
para essa conversa. Na verdade, não é uma palestra, uma conferência, né? É uma conversa sobre a Reare e sobre a internacionalização pós-pandemia ou durante a pandemia. Eu acho que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Aliás, certeza é a palavra da vez, né? Além de pandemia e pandemônio, é incerteza. Então, tudo está muito incerto e a gente vai tentando acertar na medida que os meses passam, porque a gente foi pego de surpresa, nunca ninguém podia imaginar o que a gente está vivendo. Não, eu lembro de nós estávamos lá em Niterói em dezembro, né, quando você e a Ângela assumiram a presidência da Reare. Em dezembro, imagina o que a gente podia imaginar naquele período que estaria vivendo hoje. Né? O evento com os portugueses, né, que naquele dia a gente já não estava cumprimentando com beijinhos e abraços. Pois é. Porque a gente já estava ouvindo falar em algo que estava vindo da Europa, né? Naquele momento a gente não sabia bem o que era, mas foi o primeiro e último evento da Reare, e único, né? Em 2020. Então, a gente espera poder voltar a fazer várias coisas, muitas coisas, e super legal vocês terem peitado fazer um evento, né? E eu tenho visto vários eventos. Outra semana passada eu estava numa webinar da FAUBAI. Eu acho que isso é uma coisa importante, que as relações... Não está nada... Eu vou fazer uma apresentação daqui a pouco com slides e tal, mas só comentando o seu comentário inicial, eu acho que muitos escritórios... A gente levou um choque, meio paralisou, depois vamos ver o que a gente... Todo mundo teve que sair correndo atrás, porque tinha aluno viajando e tal. E eu acho que essa quantidade de eventos que estão acontecendo, tem várias... pelas listas, a gente vê, pelo FAUBAI, pela lista dos CEGRIPs, tem várias instituições que estão fazendo eventos de internacionalização. Me parece muito importante, muito interessante que as universidades estejam fazendo isso, porque a gente, diferente das grandes pró-reitorias de todas as nossas instituições, falando principalmente das federais, que são as que eu conheço mais, mas as outras também, nós somos ou pequenos escritórios ou superintendência, que no caso da UF tem status de pró-reitoria, mas eu brinco que é a menor de todas, né? E assim em todos os lugares, até pela própria evolução da internacionalização nas universidades brasileiras. É normal que seja assim. Mas nós brigamos muito para ter nosso espaço dentro da universidade, né? Para tornar a internacionalização institucional. Sim. Ela tem que ter apoio do reitor, tem que ter apoio da universidade, senão fica muito difícil, porque o apoio do governo que a gente tinha anteriormente, hoje não tem mais. Então, para a gente, é quase que uma luta de sobrevivência, né? E eu acho esses eventos importantíssimos, exatamente por isso, que mostra, olha aqui, estamos vivos e estamos trabalhando. Então, com isso, é o meu grande parabéns a vocês, da Rural. Eu não consigo chamar de UFRRJ, é rural. É rural. O campus de Seropédica, o mais bonito do Brasil. E é legal que vocês estejam fazendo isso. Enfim, no Rio ninguém tinha feito ainda. Colocar a Reare, convidar a Reare. Eu aqui não vou falar, claro, quando citar exemplos, eu vou ter que falar da UF, que é dela que eu sei. Eu não sei de todas. A gente fizemos até uma sondagem, que essa eu tenho os números na cabeça, entre as federais. Não sei se vocês se lembram. A gente passou um questionário pelos CEGRIFs, mas era lá no início, quando a gente estava todo mundo morrendo de medo de ir na rua, botar o nariz para fora de casa. Mas a importância da Reare, né? Até porque, como você disse, a Reare, a gente assumiu a Reare, eu e a professora Ângela Paiva, que é a diretora lá, cada lugar tem um nome, é outro problema, né? Cada lugar tem um nome. Das relações, do Escritório de Relações Internacionais da PUC Rio, a gente assumiu, fizemos o evento dos portugueses aqui na UF, depois, na semana seguinte, foi um evento dos alemães, que não foi feito na UF, foi no DAAD, e acabou. Acabou. O mundo acabou, as aulas não voltaram e por aí vai.
enfim, é um ano totalmente atípico, não só nisso, né? Isso é que nos toca um lado, mas nos toca os outros lados, das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos idosos e de nós mesmos. Atingiu todas as esferas, né, da nossa vida. É um momento muito difícil. Eu, como todo mundo, estou muito triste com tudo isso. Eu acho que essa coisa que você mencionou também da saúde mental nossa e dos alunos, aluno e professor foi feito para estar em sala de aula. Exatamente. É a nossa razão, né? Exatamente. Então, eu dei aula no semestre passado no sufoco. Nem sabia usar essas coisas e comecei. Fui aprendendo com os alunos. E é só fazendo que a gente aprende, né? Eu acho que a gente vai, inclusive, vai melhorando, vai aperfeiçoando, né? É melhor fazer do que não fazer. E eu acho que o For Inter tem um pouco desse espírito, de marcar presença, de juntar a comunidade acadêmica novamente, né? De mostrar o que viemos fazendo até agora, o que podemos fazer daqui para frente. Então, acho que é um pouco esse espírito mesmo. Olha, que bom ter você com a gente, Lívia. Acho que você é uma inspiração para todos nós. Eu hoje, quando estava repassando, olhando a apresentação que vocês vão ver em seguida, eu lembrei que não deu tempo de entrar, mas que era para frisar da nossa parceria, uma parceria inédita, mas muito legal, no Instituto Confúcio, porque a política do Confúcio é um Confúcio por cidade, e nós somos considerados Rio de Janeiro. Nós também, Seropéutica também. O Rio de Janeiro é a PUC, tem a PUC no Rio. Ao contrário, nós não somos considerados Rio de Janeiro, por isso mas já na região do Grande Rio serem 2, já é acima da média da política dele. Sim. E aí também a Reare ajudou, mas a gente faria igual, né? Para todas as universidades do Rio que quiserem dar chinês, a gente faz essa parceria através do Confúcio Classroom, da UF. E o papel que a Rural exerce para a região da Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense não tem esse acesso, então a Rural ela termina catalisando essas iniciativas. E nós de Niterói. A aluna não sai de Niterói para estudar. Pois é. A aluna não sai da Baixada para estudar nem em Niterói, nem na Gávea. É isso. E o aluno da Baixada menos ainda, né? Então, acho que a Rural precisa continuar cumprindo esse papel, e é fundamental, né? Eu acho que a parceria nossa com relação ao curso de chinês está dando muito certo, né? Você é o professor mais doce do mundo. Ele é uma graça. Os alunos adoram. O que a gente fez de 2 anos do Confúcio, você viu? Você estava lá, não estava? A gente acabou não podendo participar. Mas tinha muito aluno da Rural, muito. Que ótimo. No Zoom tinha, sei lá, mais de 50 pessoas. Foi bem legal. O André foi homenageadíssimo. Que bom. Pelos meninos da UF e mais ainda pelos da Rural. Que bom, que ótimo. Dá para medir isso. Ele é muito querido por todos, aqui e aí. E ele é mesmo querido, né? E viaja, né? O bichinho viaja, vai, vem. Ele é muito jovem, gente. Por isso que eu estou chamando de bichinho. Por isso ele é tão próximo dos alunos. Ele fez 23 anos agora aqui no Niterói. Sim. Plena pandemia. Mas é professor de português formado na universidade. Sim. Não é um franco atirador. Olha, se você quiser botar a apresentação. Sim, vamos lá. Vamos começar, então, com o tema, né? Pronto. Eu vou desligar o meu microfone para deixar... Tá, mas aí alguém aí vai, quando eu falar passa, né? Porque eu não estou com controle. Alguém... Isso. Eu também não estou controlando, mas eu acho que o nosso assistente está. Então, é só falar. Tá bom. Então, bem, vamos começar depois dessa conversa super agradável com a Ana, vamos começar essa breve apresentação com esse cenário lindo que é o Rio de Janeiro. Reare RJ é Rede de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro, como a professora Ana já comentou, é uma rede, existem várias redes maiores. A FAUBAI, que é uma rede que junta todas as universidades do Brasil, públicas, estaduais, federais, privadas.
as católicas também, as presbiterianas, enfim, religiosas. E nós fundamos essa Reare, e eu não posso deixar de mencionar a professora Cristina Russi, da UERJ. Ela é a diretora internacional de Relações Internacionais da UERJ. Ela também vem mais, ela entrou ainda antes de mim, eu acho, não sei, eu entrei em 2010, ela deve ter entrado em 2008, e houve esse evento no Canadá, que eu não estava, porque eu entrei em 2010, esse evento foi em setembro, eu entrei em dezembro, quando elas decidiram fundar essa rede das universidades do Rio de Janeiro, que eu achei super feliz. A ideia, já na primeira reunião, a gente estava. Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, aí dá para vocês verem, olha, em junho de 2011, foi o primeiro encontro da rede, foi lá na UERJ esse. E já, quando a professora Cristina, que foi presidente da Reare por todos esses anos até o ano passado, a professora Cristina, era o professor Vitor, da UFRJ, e logo em seguida a professora Ângela, que sentimos muita falta. Ângela, que era do Cefet, eles nos convocaram, e aí estão as universidades que estavam lá nessa primeira reunião, né? A UERJ, o ESO, PUC-Rio, o UF, o UFRJ e vocês. A Rural estava lá. E, em agosto, o primeiro fórum da Reare foi aí na Rural, no campus Seropédica, nesse lugar lindo, foi a última vez que eu estive aí, e aí já éramos mais, já eram 11 instituições fundadoras, e, de fato, começa o trabalho da Reare, mesmo que o protocolo, os estatutos, etc., só tenham sido assinados 2 anos quase, né? 1 ano e meio, 1 ano e tanto depois, num evento no Palácio Guanabara, porque a UERJ, além de ser estadual, o Palácio Guanabara, nesse momento, apoiava muito nossas ações, através da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, apoiava bastante as ações de internacionalização no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Então, aí estão todas as universidades da nossa rede. Dá para vocês verem quais são, né? Cefet, Pedro II, o ESO, Fiocruz, os 2 institutos, o do Rio e o de Campos, o IME, PUC, a UERJ, o ENF, a Unirio, o FRJ, UF e a Rural. Então, essas são as instituições, e é bem interessante também, porque todas as coisas, as ações que a Rural faz, elas convocam todas as 14 instituições em pé de igualdade, embora existam instituições maiores, outras menores, estaduais, federais, mas dentro da Reare somos todos iguais. Olha, até rimou. Obrigada. Pode passar. Eu vou passar rapidamente uns dados, né? Como que a Reare Unida é enorme. A Reare, todas nossas 14 instituições, temos esses números aí: 230 mil alunos de graduação, 41 mil alunos de mestrado e doutorado, 163 cursos de graduação e 434 cursos de pós-graduação. É claro que esses números são vão mudando a cada ano, né? Nunca muito, a base é essa, quer dizer, de lá para cá, do ano passado para cá, esses números podem ter sido aumentados, embora 2020 tenha sido um ano bem parado, né? Em matéria de crescimento. Como vocês veem, a Reare é uma potência, ela toda junta, né? Nós somos uma tremenda força universitária no Brasil, juntos. Próximo, por favor. Então, o objetivo da Reare, eu estou chegando mais perto, porque eu estou no computador e que eu não consigo ler. Buscar uma constante aperfeiçoamento da cooperação internacional de seus membros, com incremento de ações de ensino, pesquisa e extensão, e a promoção e integração de pessoas e instituições no contexto global. Eu vi o finzinho da apresentação do anterior, o do Luque, e, de fato, a globalização do mundo, né, fez com que a internacionalização do ensino superior se tornasse um tema, se tornasse uma área dentro das instituições de ensino superior no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, né? A gente assistiu nos últimos anos a criação
de escritórios de tamanhos distintos, quase sempre começam pequenininhos, em muitas universidades do Brasil afora. Depois do grande crescimento do Reúne, que abriram muitas universidades federais foram abertas, todas elas também foram abrindo seus escritórios de internacionalização. Houve um momento feliz das nossas vidas, quando no momento do Ciências Sem Fronteiras, onde a mobilidade internacional foi uma coisa muito forte, que chegamos, lá em Brasília mesmo, o próprio MEC chegava a dizer que do tripé da educação superior passaria a ser, não um tripé, mas uma cadeira de 4 pernas, que seria ensino, pesquisa e extensão e internacionalização, como é na maioria das universidades fora do Brasil, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Mas não chegou a tanto, mas nós continuamos trabalhando muito. Próximo, por favor. Aqui tem um breve slide sobre cada uma das instituições, dos seus tamanhos, das suas principais áreas. Então, começa com Cefet. Eu não vou ficar lendo tudo, porque todo mundo está lendo na tela, né? Então, a gente botou o número de alunos, o número de funcionários, cursos de graduação, cursos de pós e principais áreas de pesquisa e de ensino. Próximo, por favor. Colégio Pedro II, que é um dos colégios mais importantes da história do Brasil, né? Um colégio centenário, ele é mais antigo que a UFRJ, que é a mais antiga universidade do Rio e uma das mais antigas do Brasil, se não a mais, eu não sei exatamente, mas já tem mais de 100 anos. E o Pedro II, mais recentemente, passou a ter alguns cursos universitários também. Além do ensino, eles têm desde o ensino básico, médio qual é o último estágio básico? Ensino médio, que é antes de entrar na universidade. E também contamos com o Pedro II com a gente, dentro da Reale, o que é um orgulho para a Reale. Próximo, por favor. A UESO, que é uma jovem universidade estadual, aqui no Rio, no Rio de Janeiro também, né? Na zona oeste, que também é bem mais jovem que quase todas as outras, mas que também tem um papel importante. A Reale, eu acho que uma das coisas importantes da Reale é que, quando a gente senta na mesa e lança nossos programas, é para todo mundo. Não tem diferença de tamanho de universidade. E sim, se a universidade pode ou não cumprir, ou quer ou não cumprir com a oportunidade que está sendo oferecida. Próxima. A Fiocruz, que eles brincam, tomara que alguém da Fiocruz esteja assistindo, eles brincam que eu sempre tive muito orgulho, embora eu não seja da Fiocruz, eu sempre tive muito orgulho da Fiocruz, né? Diferente do Pedro II e de outras, todas quase as outras, a Fiocruz só tem pós-graduação. E, nesses tempos de pandemia, todos os brasileiros ficaram muito orgulhosos da Fiocruz, com certeza, com a sua excelência em pesquisa, né? E agora vai fabricar vacinas, enfim, e a gente tem esse orgulho de ter a Fiocruz conosco, na Reale. Próximo, por favor. Os institutos também, que eram escolas de ensino médio, que se tornaram universidades mais recentemente. Mas é muito bom ter os institutos. Temos o do Rio e o Instituto de Campos, que deve ser o que vai ser mostrado em seguida, que tem uma importância enorme nessa rede, na capilaridade do ensino superior no Brasil, também resultado de um projeto político, né? De aumentar as universidades e os institutos federais Brasil afora. Próximo. O outro Instituto Federal, que é o Fluminense, que fica em Campos, e também chega junto conosco, faz parte ativa, assim como o do Rio de Janeiro, nas atividades da Reale. Esse é em Campos, quer dizer, assim, nós estamos presentes em muitos municípios do estado do Rio, né? Próximo, por favor. O IME, que é uma escola tradicional, né, escola militar tradicional de excelência, fica ali na Urca,
também faz parte, mas o IME é menor em tamanho porque tem um foco um pouco diferente das universidades comprehensive, né? Como Somos Rural, o UF, o UFRJ, o Unirio, o ERJ, PUC. Por favor, o próximo. A PUC-Rio, né, que é uma das melhores universidades do Brasil em todos os rankings, dispensa apresentações e é uma das tops universidades do Brasil, e temos a nossa vice-presidente da REARE, que é a coordenadora das Relações Internacionais, professora Ângela Paiva. Próximo, por favor. A UERJ, onde nasceu a REARE, onde talvez tenha sido o lugar onde mais reuniões fizemos, e é que é importante ressaltar, porque esse grupo que estava junto foi liderado e capitaneado pela UERJ, né, pela Cristina Russi, e a UERJ era meio que a nossa casa, né, que como há instituições em vários municípios, vocês em Seropédica, a gente em Niterói, outros em Campos, tem 2 em Campos, universidades na Zona Sul, a UERJ é incrivelmente mais central que todos nós. Então, meio funcionou, de uma certa forma, informalmente, como a sede da REARE, até o ano passado. Próxima, por favor. E é uma universidade enorme também, né? Vocês estão vendo aí os números, eu não estou mais vendo. A UENF é outra universidade estadual, como a UERJ e a UESO, e que também faz parte de um projeto político lá de trás, do tempo do professor Darcy Ribeiro, que abriu essa universidade também com a proposta de ser uma universidade de excelência. Ah lá, o nome até do campus é Darcy Ribeiro, né? Em Campos. Outra, por favor. A Unirio, que está ali do ladinho da UFRJ, também na Zona Sul do Rio, uma universidade também importante, também uma das 4 federais, que nós aqui do Rio temos, além da UFRJ, somos 4 federais, né? A Rural, a UFRJ, a UF e a Unirio. E os institutos, que também são federais, né? Então, assim, claro que não estamos na mesma cidade, mas estamos numa mesma, fora as de Campos, estamos numa mesma zona metropolitana, né? O que nos torna uma zona metropolitana importante do ponto de vista da educação superior no Brasil. Próxima, por favor. A UFRJ, eu sou cria da UFRJ, eu fiz graduação e mestrado, não foi na UF, na UFRJ, estudei, não aí no Fundão, mas que é da foto, mas no centro do Rio de Janeiro, e quase todos nós, muitos de nós, que hoje estamos em relações internacionais em várias instituições, da REARE, estudamos na UFRJ, que é uma das mais antigas do Brasil, né? Que eu nunca sei se são eles ou a USP, se alguém da UFRJ estiver assistindo, vocês depois me confirmem isso. Eu não quero ser injusta com a universidade onde eu estudei. Próxima, por favor. A minha universidade, que dispensa, quer dizer, eu falar o orgulho da minha universidade é até bobagem, mas é uma universidade grande, que com reúne quase duplicou de tamanho, e temos feito muitas coisas nas relações internacionais, tem uma equipe muito interessante, e obrigada, Ana, quando você diz que o nosso escritório é lindo, eu também acho, é muito bonito mesmo. E esse aí é o campus, olha, na Baía de Guanabara, e vocês, que é o campus mais bonito, mais tradicional entre as universidades da REARE. Eu acho que esse é o último. Sim, quando eu falei lá em cima, um dos nossos objetivos, além da nossa cooperação entre nós, né, como eu já disse e a Ana disse, um ajuda o outro, onde uma instituição tem mais experiência que a outra, a ideia de sermos um network, né, uma rede, que é o que somos, rede, REARE é de rede, nós temos convênios com outras redes. Essa rede foi uma rede que foi assinada ainda... Aliás, todas foram assinadas no tempo da Cristina, né? De Cristina como presidente. Essa é o Threat Network. É uma rede importante na Europa. Ela congrega mais de 20 universidades de vários lugares da Europa. E
uma das suas características é que cada país só tem uma universidade. Então, só tem uma da França, que é Lille, uma da Espanha, que é Valência, uma de Portugal, que é Coimbra, uma da Inglaterra, que é Ulm, e muitas outras do leste europeu, o que é muito interessante para os nossos alunos. E a Utrecht, a gente tem uma parceria interessante na área de mobilidade, né, de estudantil, acadêmica, para graduação, e, eventualmente, alguns professores nossos, ou outros de outras instituições, nossos da REARE como um todo, têm parcerias de pesquisa com uma ou com outra universidade. Mas a nossa parceria com o Utrecht é uma parceria... Já a gente vai ver os números da próxima, por favor. Todo ano, desde 2018, quando nós começamos, esses são os editais que nós lançamos, e é um edital mais trabalhoso, porque é um edital que é um edital só, que todas as universidades do REARE, todas as que participam, nem todas participam, a PUC não participa, a Fiocruz não participa, porque só tem pós-graduação, mas a maioria participa, né? Os institutos e as outras universidades. Então, é uma mobilidade que não é com bolsa, o aluno tem que pagar, mas é uma oportunidade tanto, porque tem universidades em países mais diferentes do leste da Europa. Eu não tenho aqui a lista de todos os países, mas é muito interessante. E olha, vocês vejam quantos aí, o número do edital, né? Quantos alunos nós mandamos, e esses foram nomeados e viajaram, 18, 19 viajaram. E agora, esses 30 desse ano ainda estão aqui, porque pelas razões que a gente vai conversar na segunda parte, né? Porque todas as universidades do Rio e do Brasil suspenderam a mobilidade no ano de 2020. E não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, a tendência é que esses meninos só viajem no segundo semestre de 2021, porque o primeiro semestre de 2020 as coisas ainda não estão claras, né? Então, mas o edital existiu, está mantido, os alunos estão selecionados, e estão selecionados alunos de todas as universidades que aderiram ao edital 2020. Por favor, o próximo. Uma outra parceria que estava começando a acontecer, também de mobilidade, nessas áreas todas aqui, assim, porque a outra, não falei, mas a outra é em todas as áreas, né? O Utrecht tem 20 universidades. Aix-Marseille são as universidades desse network das universidades de Marseille, que também foi assinado com a Cristina, nós recebemos pela professora Cristina, recebemos várias vezes os franceses aqui, e agora, em 2020, teríamos começado essa parceria, que acabou que não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai retomá-la assim que a gente puder, né? Porque é super importante, que é uma universidade da França. A próxima, por favor. E essa foi a tal da última reunião, que nós assinamos também esse CECISP, é o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos Superiores. A estrutura acadêmica em Portugal é um pouco diferente da nossa. Existe uma rede de institutos politécnicos, que inicialmente era um pouco como o Cefet aqui no Rio, e como foram se tornando alguns dos institutos. O CECISP começou com cursos somente nas áreas das engenharias, das áreas técnicas, mas hoje tem uma gama muito maior de cursos. E são institutos, todo Portugal tem um instituto. E eu me lembro que a UERJ tinha uma parceria muito boa com eles, e alguns dos institutos também tinham. E essa ideia era de que eles participassem em rede com a REARE inteira, embora o interesse deles sempre, eles demonstraram que o que mais se parece com eles são as redes dos institutos federais e dos Cefets. Próximo, por favor. Bem, aí eu vou falar um pouquinho da internacionalização no ensino superior e da pandemia,
porque aí a gente abre para o debate, que eu acho mais legal, mais interessante. Então, isso é o nosso passaporte, né? Vamos lá, o próximo, por favor. Então, o que é a internacionalização, né? O que busca a internacionalização? A formação estudantil, a capacitação docente, na medida que ele está viajando, está em contato com outras instituições, os convênios que são feitos através desses contatos, seja dos escritórios, sejam contatos através dos professores, que é muito importante. Quase sempre o professor, quando sai para fazer doc, pós-doc, quando ele volta, ele traz sua rede de relacionamentos acadêmicos. Isso é super importante. Outro item muito importante é o ensino de línguas. Um caso de sucesso, porque nós acabamos de falar, é o caso do chinês, né? É porque, para a internacionalização universitária, o ensino de línguas é fundamental, não só de línguas estrangeiras, como do português para estrangeiro, né? E a valorização da instituição, ou seja, isso tem que ver com o que eu falei antes também da institucionalização, da internacionalização dentro da sua instituição, quer dizer, a valorização da instituição com as suas ações de internacionalização. Então, para quem pensa que internacionalizar é apenas viajar, não é. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Tanto que nós não tivemos mobilidade esse ano, no entanto, todos nós estamos trabalhando muito em várias outras questões. Esse evento que a Rural está fazendo é um exemplo disso. Próximo, por favor. Aqui são as funções do escritório, eu tenho que ler de perto. Coordenar, claro, a mobilidade dos alunos que vão, dos alunos que vêm, a negociação dos convênios, não só dos convênios institucionais, mas dos convênios de cotutela, de dupla diplomação, auxiliar os demais alunos e pesquisadores estrangeiros. Claro, nós recebemos, eu sempre brinco dizendo que o nosso escritório é a casa do aluno estrangeiro e do professor e do pesquisador, mas do aluno mais ainda, porque o aluno é o primeiro lugar que ele chega quando ele chega na instituição, é no nosso escritório. E coordenar programas e projetos especiais de internacionalização universitária, especialmente aqueles relacionados ao ensino das línguas estrangeiras para a internacionalização. Língua estrangeira, desde que, na UF, por exemplo, quando nós chegamos, nós temos uma faculdade de letras antiga, eu sou professora lá há muitos anos, 30 anos, quando nós chegamos no escritório de internacionalização, nós vimos que era necessário incentivar o ensino de línguas estrangeiras. Então, essa parceria com o Instituto de Letras, em parceria com o Instituto de Letras, nós temos um curso que chama PULI, que é Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras, que ensinamos a mais de 500 alunos grátis, aos sábados, emprestamos material didático e é um grande sucesso esse curso de 5 línguas estrangeiras. E esse curso foi pensado para a internacionalização. Pouco depois dele existir, foi criado um programa também de muito êxito, né, no governo federal, que se chamava-se Idiomas Sem Fronteiras. O Idiomas Sem Fronteiras já era exatamente mais ou menos parecido com o nosso, mais amplo, que era para alunos de pós-graduação. Assim, importante, o nosso programa de línguas estrangeiras, esse grátis, ele é para aluno em vulnerabilidade socioeconômica. Então, tem toda uma seleção desses alunos que precisam estudar língua estrangeira e estão em vulnerabilidade socioeconômica, que não podem pagar um curso de língua fora, né? Que língua estrangeira, eu, como professora de língua, vejo que no Brasil a questão de língua estrangeira é bem complexa, né? De como elas são ensinadas na escola, como as leis que nos regem, que regem o ensino de língua, é complicado. Então, como nós estamos na universidade, e a universidade não tem curso compulsório de línguas, a gente, pelo menos, tenta fazer isso com uma pequena parcela de alunos que não pôde estudar.
Então, os impactos da Covid. O primeiro impacto grave foi o fluxo de mobilidade, né? Mobilidade in e mobilidade out, né? Os que saem e os que entram. A UF, quando aconteceu a pandemia, em março, nós tínhamos cerca de 100 e poucos alunos fora e outras dezenas, uns 40 estrangeiros aqui. Isso foi, de fato, uma preocupação, porque ninguém sabia muito o que fazer. Então, nós fizemos contato com todos eles, conseguimos os contatos que, através dos CEGRIFs, das embaixadas, que ajudaram a voos de repatriamento de estudantes, e quem quis vir, veio. Quem não quis, não veio. Muitos alunos não quiseram vir. Cumpriram o semestre lá na Europa, a maioria, quer dizer, a maioria voltou, alguns fizeram um semestre de mobilidade, mas com aula online. Não é a mesma coisa, mas, enfim, eles são grandes, já estavam lá, resolveram ficar. E os daqui também, a nossa preocupação era de achar que eles deviam voltar para casa, né? Algumas embaixadas fizeram isso, como a da França, levou todos os alunos franceses, outras não, e alguns ficaram, e a maioria foi embora também. Então, essa foi a primeira coisa. Então, esses fluxos internacionais diminuíram muito, né? E agora, esse intercâmbio que a gente está tentando fazer, todas as universidades no Brasil hoje estão tentando fazer intercâmbios virtuais, aulas aqui com colegas lá. Algumas universidades estão mais bem sucedidas nessas ações do que outras. No caso nosso da UF, a gente teve muito sucesso no nosso curso de português para estrangeiro, que é uma outra ação que a gente está querendo fazer uma português para estrangeiro em rede também, com os nossos colegas da READ. Ainda não conseguimos, que a pandemia atrapalhou muito, mas é uma boa... Por outro lado, os cursos de português para estrangeiro online, eles têm... Porque antes a gente sempre teve curso, né, de português para estrangeiro, como a PUC também tem, a UFRJ, a UERJ, nós, eu acho que são essas universidades que têm. Mas o curso de português para estrangeiro online, antes eles eram oferecidos para os alunos que vinham para a mobilidade. Então, havia 1, 2, 3 turmas no máximo, além dos PEC, né? PEC-G. Agora, com ele online, nós tivemos uma procura bastante grande e pensamos que podemos fazer isso para toda a REARE. É o nosso próximo projeto, que eu não vou adiantar ainda mais, mas é a ideia. E a gente, quer dizer, os colegas da REARE já sabem que a gente está tentando fazer isso. Então, próximo, por favor. Então, no meio de tudo isso, essa crise deu oportunidades, né, desses projetos em COIL, que COIL são aulas em língua estrangeira aqui, com um outro colega que dê aula lá, né, em algum outro país, em alguma outra universidade, e que essas aulas podem ser conjuntas, professores dando aqui. Nós temos um caso de um professor que está fazendo isso no Canadá, por exemplo. Ele dá as aulas para os alunos dele aqui e para os alunos no Canadá. E um professor do Canadá faz a mesma coisa. Então, mas nós estamos tentando aumentar essa... Ainda não é muito fácil, né? O FAUBAI tem bons exemplos disso. A utilização dessas aulas online, né? A organização de curso de português para o estrangeiro, que eu já falei também, e plano de consolidação de sistema de intercâmbio virtual entre as universidades. É o que a gente pode fazer por hora. Nosso intercâmbio físico e presencial ainda não se sabe dele. A gente está muito esperançoso que no segundo semestre de 2021 essa mobilidade possa voltar a ser mais ou menos como era antes. Primeiro semestre, não sei se vai haver ainda. Vai depender muito de cada universidade, porque cada um tem que decidir com seus alunos. É quase que uma questão caso a caso. Como edital, não. Como edital, provavelmente as universidades não vão lançar editais para o próximo ano, até porque quase todas as universidades que tinham lançado edital para 2020
já tem muitos alunos esperando para viajar. O único edital que a gente abrimos foram os editais do Santander, teve uma procura enorme, o que só aponta que quando a gente voltar, a gente que eu digo, nós todas as universidades, né? Quando voltarmos a abrir editais novos, a demanda reprimida nesse tempo só faz aumentar, porque a internacionalização passou a fazer parte da vida do estudante de graduação. O estudante de graduação entra já pensando em quantos períodos ele tem que fazer antes de tentar viajar, né? Porque não pode passar muito também, senão eles são obrigados a complementar o curso de volta na sua própria universidade. Esse tempo varia de 15% a 80%, 20% a 80%, mas é mais ou menos parecido em todo mundo. Próximo, por favor. Então, as oportunidades são essas, né, que eu já falei aqui, maior inclusão de discentes na internacionalização, busca por formas de iniciativas de internacionalização. Eu acho que repetiu esse slide, é mais ou menos o mesmo do anterior, desculpa. Isso aí é uma... Tem gente aí da Unirio, o ex-reitor e atual SRI da Unirio está aí, do Pedro II, da UFRJ, da UERJ, da PUC, eu, Adriana e Priscila da UF, Ângela da PUC, enfim, o Rodrigo do Instituto, quase todos eu não estou conseguindo ver. Ah, sim, tem a Helena da Fiocruz, Ricardo, eu vou parar de falar para não esquecer alguém. Mas todos os membros da REARE estiveram, quase todos, estiveram presentes nessa que foi a nossa última reunião em março desse ano. Então, pronto, pode acabou. Então, eu estou totalmente aqui para conversar com vocês, o que vocês quiserem, e isso é um pouco do que se faz, eu falei na REARE, porque a REARE, juntos, somos mais fortes, né? Todo mundo sabe disso. Então, a REARE, como a Ana também falou, foi a primeiro estado a fazer isso. Depois, a Minas fez. Lá tem a Rede Minas, em Minas Gerais. E outros estados começam a se juntar. Ah, sim, o Espírito Santo também. A Relações Internacionais da Universidade de lá, Patrícia, participava dos nossos eventos da REARE ano passado, acho que ano passado, criou uma rede de relações internacionais das universidades do Espírito Santo, que tem uma federal, acho que algumas estaduais e outras particulares, e eu acho que essa é uma característica da REARE, não ter preconceito, né? As universidades são convidadas e quem nos procura, claro que há um exame por nós mesmos, pelos pares, e as universidades são, na maioria das vezes, aceitas na nossa rede. E temos vários, só para completar, não está aí, vários planos para o futuro, né? Esses planos passam por outras ações. Primeiro, voltar a funcionar o CECISP, começar a funcionar o CECISP, começar a funcionar Aix-Marseille, que também não conseguimos, buscar outras parcerias, porque houve um momento que as redes estrangeiras nos procuraram, porque a importância do Estado do Rio é grande dentro do Brasil. E a importância do Brasil nesse cenário da internacionalização estava crescendo muito, era cada vez maior, sobretudo por causa do grande fluxo de estudantes que foram pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Que mesmo que as mobilidades sejam altas, com Ciências Sem Fronteiras elas foram altíssimas, quase chinesas. Então, isso fez com que o mundo visse que os nossos alunos de graduação são bons alunos e que ajudou a prestar atenção sobre nós, né? Sobre o que se faz aqui em ensino de graduação, e aí começaram a saber mais, para além das parcerias pessoais, que, em geral, um pesquisador, um professor, as parcerias que ele tem são pessoais. É o laboratório que ele trabalha na Espanha ou em outro lugar. É sempre assim, todos nós somos professores, sabemos que assim, isso é normal. E aí a gente traz isso para a universidade na esperança de que outros colegas
de outras áreas se juntem e que essas parcerias se tornem mais consolidadas. E com a Reare, o interessante é poder, nós, enquanto rede, trabalharmos com outras redes em outros lugares. Já tentamos outras que não funcionaram muito bem, e essas 3 são as 3. Uma que já acontece bastante bem, e as outras 2 que, assim que a vida voltar de uma maneira mais parecida, que esse negócio de novo normal também não sei, mas assim que as mobilidades voltarem, que as viagens voltarem, que acontecer as vacinas, a gente vai voltar com certeza, porque se a gente não voltar, é porque o mundo entrou num outro rumo muito diferente e que a gente não sabe. E que trabalhar em rede é importante para todo mundo. Trabalhar em rede de pesquisa é importante, trabalhar em rede de colaboração internacional como a nossa é importante. Essa relação nos dá estofo, nos dá corpo e nos torna mais importantes. Então, eu agradeço sempre a Cristina que teve essa ideia e sou muito feliz e honrada de ter, junto com a Ângela, continuado esse trabalho que elas tão bem fizeram durante todos esses anos, que eu militei com elas bastante ao longo desses anos. Então, eu me sinto muito parte, além de ser fundadora dessa rede, que até então só vinha nos dando muitas alegrias. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Lívia, muito obrigada a você. Acho que a apresentação foi excelente, porque deu um panorama geral, né, tanto da Reare quanto dos desafios, das questões que apareceram com a pandemia e também com as oportunidades. Acho que para quem está de fora, né, do dia a dia dos escritórios internacionais, não é conhecido, né, não é sabido que existe uma rede assim. Então, acho que é sempre muito importante apresentar a Reare para os nossos alunos, nossos professores, porque, de fato, é muito ainda pouco conhecido, né, entre mesmo aqueles que fazem intercâmbio. A Cristina está aqui, falou no chat, parabéns a Corim, parabéns, Luke, parabéns, Lívia. Excelente evento, então está nos assistindo. A gente eu não leio. Aonde que eu posso ler, assim, as pessoas estão falando? Está aqui nos comentários externos ao nosso... Lívia, obrigada, Lívia. Estou vendo, agora eu vi. Tá. Mas, Lívia, eu queria te agradecer por esse panorama, porque eu acho que, além da representação da Reare que você vem fazer aqui, você é uma pessoa com uma experiência muito grande, né, desde 2010, 2011, nessa área de internacionalização, além, obviamente, da sua experiência pessoal, né, você já morou muito tempo fora, você vem de uma trajetória, né, mais internacional. Isso é característico, um pouco da minha trajetória também, com algumas diferenças, mas eu acho que é importante porque a gente vai enxergando coisas, caminhos, possibilidades que muitas vezes outros não conseguem enxergar se não tem, né, essa experiência prévia. O professor Luque, por exemplo, que vem do Peru, então ele é mesmo resultado, né, da internacionalização e tantos outros. Eu queria fazer alguns comentários e, enfim, traçar aí alguns pontos para você comentar que eu acho importante. Eu acho que, bom, no caso da Reare em si, eu queria destacar que enfim, eu acho algo fundamental que a rede tenha conseguido manter um ambiente tão agradável de trabalho entre todos. Isso é fundamental para a gente conseguir trabalhar junto. E um ambiente tão horizontal diante de tantas diferenças, né? Porque a gente tem universidades centenárias, como a FRJ, universidades de ponta e na ponta da internacionalização, como a PUC-Rio, e outras que ainda estão correndo atrás, né? E no nosso caso, como rural, nós somos centenários, mas a internacionalização é um grande desafio. Né, é um grande desafio, era anterior ao Reúne, e com o Reúne é o desafio de fazer internacionalização, podendo promover a inclusão social dos alunos, que é um passo importante que a UF deu, que a nós serviu como exemplo para, no último edital nosso da mobilidade da graduação, a gente ter incluído as cotas socioeconômicas para poder apoiar mais, né, o perfil de aluno que hoje é característico da nossa instituição, da Rural, tal como é também na UF.
Então, acho que a Reare nos dá um exemplo, né, da possibilidade de, apesar das diferenças, conseguimos trabalhar juntos de uma forma agradável, boa para todos, e tendo espaço suficiente para fazermos, né, aquilo que nós achamos que encaixa para o perfil de cada instituição. Isso eu acho, a principal, né, característica, né, a principal vantagem, não sei se esse é o termo correto, da experiência que, no pouco tempo que eu pude participar, eu pude ver da Reare, e as colegas que estão na Corim também puderam participar anteriormente. Então, eu queria ver se você podia comentar um pouco se essa experiência da Reare você também vem enxergando nas redes internacionais, em outros espaços que você frequentou, se a gente pode trazer isso como uma característica da Reare em si, ou se isso é também, né, enfim, uma característica que pode ser percebida em outras redes. Uma outra coisa que eu queria que você pudesse comentar, dentro aí dos desafios da pandemia, né, e os prós e contras todos desse mundo virtual, acho que ninguém diria que nós estamos bem, acho que ninguém está bem, e ninguém vai aqui reivindicar que o mundo virtual é melhor, né? Eu acho que nenhum de nós que estamos acostumados ao abraço, ao beijo, ao mundo real, a estar na sala de aula mesmo, né, com os alunos, e o pessoal, então, que tem os laboratórios, no rural tem o pessoal da zootecnia, que precisa estar com os animais, quer dizer, tem que estar no presencial, acho que o desafio foi enorme. Mas, para a internacionalização, você mencionou alguns exemplos de aulas comuns com professores no exterior. Por exemplo, eu tenho um orientando que passou para um mestrado no Canadá, e ele está em Queimados, na Baixada Fluminense, assistindo às aulas no Canadá desde a sua casa. Então, porque ainda não pode viajar. Então, são aquilo que era inimaginável em um determinado momento e que a força entrou batendo na porta e que hoje, de repente, e eu diria que foi realmente de repente, se tornou uma realidade. Então, para a internacionalização, o que a gente pode dizer dessa experiência do virtual, né, das aulas, do intercâmbio, do ensino de idiomas, de vivências possíveis? O que você acha que vai ficar? Mesmo quando a gente voltar, né, e se Deus quiser a gente volta em algum momento, mesmo que seja um novo normal, mas que experiências dessas que a gente está tendo agora, que foram forçadas pelo contexto mais amplo, você acha que vão acabar ficando porque trazem alguma contribuição para a internacionalização que antes a gente não estava conseguindo enxergar? Eu estou aqui imaginando essa questão das aulas, mas pode haver outras que você, na sua experiência, fala. Então, eu queria te instigar a comentar um pouco mais sobre isso. Você falou pelo menos 4 ou 5 assuntos aqui que eu anotei para poder não perder. Então, uma da questão da Reare enquanto uma rede inclusiva e não exclusiva. Exclusiva no sentido de ser top ou de excluir mesmo. Não, a ideia da Reare é de igualdade entre pares. A gente sabe que há uma diferença enorme, né? Universidades top, como a PUC, como a UFRJ, algumas áreas nossas, universidades boas, como de 60 mil alunos, como a gente, a UFRJ tem até mais, com universidades pequenas, de 3, 4 mil alunos, 5, enfim. Não é a mesma coisa, nem vai ser, nem é para ser a mesma coisa. Mas o que a gente quer é que as oportunidades sejam iguais para todo mundo. Porque todos têm o título... um curso universitário no instituto, ele é um curso universitário. Então, se ele tem o nome universidade ou não, não importa. Então, esse é o sentido da Reare, né? Que a gente possa trazer as oportunidades que conseguimos como rede, podermos levar para todos os membros da rede. Senão, ela não tem muito sentido de existir. Até porque não importa se é enorme, se é a gigante com o anão, o anão está ajudando o gigante a continuar gigante e dar força à rede. Então, eu acho que não importa muito o tamanho, mas todo mundo sabe. Mas não tem supremacia.
É uma palavra da moda também, né? Não tem supremacia entre as universidades, uma coisa. A outra questão que você falou, eu fiquei até feliz que você disse agora, da inclusão social. Você disse que nós servimos de exemplo, né, para vocês. Porque nós temos, eu falei aqui meio rápido, mas eu vou agora, já que você tocou, nosso curso de idiomas, né, esse PULI, né, que, aliás, é um nome muito sugestivo, PULI, Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras, e PULI quer dizer, quando você pula, você sobe, melhora, quando você domina idiomas estrangeiros. Então, o PULI, sim, ele é feito para alunos, tem lá toda uma conta, né, da área socioeconômica, que o aluno, de onde o aluno vem, com as notas, com o CR, essas coisas, que sai uma média aí, que a minha equipe que está lá falando, ó, deve estar falando assim, ela se enrolou lá com os números. Mas, enfim, que eles estão vendo, né? Enfim, é isso, ou seja, excelência acadêmica com fragilidade socioeconômica. Então, o PULI é para esses alunos, não, ou seja, um aluno de alta renda, mesmo que ele tenha alta performance, ele não vai ter lugar no PULI. Eu acho uma pena, eu queria dar lugar para todo mundo, entendeu? Mas não dá, ele vai pagar um curso fora. Ou na própria UF temos um curso de línguas. Temos 2 cursos de línguas do meu departamento de Letras Estrangeiras Modernas, o PULI, e o outro chama ProLem, que é pago, é uma taxa bastante tranquila, para ser paga, para aluno, professor e tal, mas esse é pago. Enfim, não é comparado com as grandes redes, mas é pago. Então, quem não entra num pode entrar no outro, e se quiser, pode entrar onde quiser, enfim, pagando mais caro, claro. Mas nós damos 2 opções, essa para aluno de baixa renda e essa outra que é para todos nós que queremos pagar menos. Eu já estudei lá também. Conversação de francês. Então, nessa outra, né, que pode pagar. Então, isso é importante. O PULI também agora, a partir do ano que vem, vai começar a ensinar a ter línguas, a oferecer línguas para os nossos funcionários. Mas também não indiscriminadamente. Vamos começar pelos secretários de coordenação, que são os que lidam com os estrangeiros, sejam de pós ou de grá, para ter alguma base. Então, porque a universidade tem 4.000 funcionários, tanto quanto professor. Não dá, a gente, né? Imagina, se a gente tem 500 alunos no PULI, são 60.000 alunos na UF, 55, sei lá. E, assim, o PULI também tem Niterói, tem no campus Volta Redonda, no campus de Rio das Ostras e Campos. E o PULI assim, é coordenado por professores de língua estrangeira, mas quem vai à sala de aula, e agora online, é o nosso bom aluno de graduação dos últimos anos de mestrado nas diferentes línguas estrangeiras. Então, o PULI também está cada dia expandindo mais. A pandemia deu uma segurada, né? Mas a gente também está oferecendo provas de ingresso aos programas de pós-graduação, as provas de língua estrangeira, que, como todas essas coisas, as atividades são coordenadas por professores do departamento, mas não através do departamento, e sim através da parceria departamento-SRI. Tá? Então, a outra coisa que eu acho importante da inclusão, eu estou no tema inclusão, é que nossas bolsas, a UF dá, já foram 50, agora um pouco menos, porque o valor em dólar foi ficando muito pequeno para manter 50, mas dá umas 30 ou 40 bolsas. Ajudas, eu chamaria bolsa, é uma coisa mais poupuda. Ajudas para alunos, né, da mobilidade. Nós temos uma mobilidade alta, muito alta. Nossos editais são concorridíssimos. A nossa mobilidade é uma das mais altas do Brasil, enfim. E claro que, como quase todas as universidades, a mobilidade, o que a universidade oferece é a vaga, é a transcrição, né? O menino, quando volta, entra, tudo que ele estudou fora entra no seu currículo daqui, ou seja, não é turismo acadêmico. Isso eu digo o tempo inteiro, isso não é turismo acadêmico, isto é mobilidade internacional. E não todas as universidades têm bolsas. Nós somos eu sei que a Cefet tem, algumas têm,
e nossas bolsas são o mesmo critério de seleção do público. Ou seja, um ótimo aluno, acho que tem uma ou duas de excelência, que não importa a classe social, a renda, são poucas, 2 ou 3. Agora, a maioria é exatamente para desmistificar essa questão da internacionalização com a classe social. Nós somos universidade pública. É aquela frase, não podemos deixar ninguém para trás. É claro que a internacionalização ainda é para poucos. Se a gente manda 200 alunos por ano, é pouco. Mas a gente nunca vai ter muito se não começar com pouco. Então, essa é outra, era a segunda, era a pergunta da inclusão. Que, aliás, a UF ela tem um viés muito inclusivo na sua política de, sobretudo, de cotas não raciais, cotas socioeconômicas, né? E desafios da pandemia. Eu acho que esses desafios eu não vou nem discorrer aí, que me passa pela cabeça, porque são muitos e cada um tem os seus, né, as suas crenças ou não. Mas, francamente, Ana, eu te digo que essa coisa de aula online, de trazer professor convidado para a minha aula, eu acho que isso não nos abandona nunca mais, que é uma coisa boa, independente de estar fazendo sistema COI ou sistema... Eu sou de literatura hispano-americana, então eu já trouxe professor do Chile, da Nicarágua. Então, minhas aulas estão mais legais. Agora, eu posso voltar a dar quando a aula for minha presencial e quando a aula for do convidado pelo computador. Eu acho que isso é uma coisa positiva que vai ficar. É a maior internacionalização do nosso próprio currículo, da nossa própria maneira de dar aula. Isso eu acho, entre todos os mortos e feridos, eu acho que isso é uma coisa legal, que a gente estava aí o tempo todo. A gente que não sabia usar. Eu não sou uma pessoa que vai dizer que bom que a pandemia, saímos melhor do que antes. Não tenho a menor clareza quanto a nada disso. Mas a internacionalização das nossas aulas, isso eu não tenho dúvida. E a própria nacionalização, eu posso chamar o professor do Sergipe, o professor da Bahia, né? Eu acho que o futuro, pelo que eu tenho lido, eu acho que o futuro é híbrido. Então é isso. Essa é a resposta. Acho que essa é a ideia, né? Acho que essa é exatamente a ideia, que a gente vai, na verdade, carregar algumas dessas experiências para frente, e o futuro vai ser, em alguma medida, híbrido, não tenho a menor dúvida. Acho que tem coisas que vieram mesmo, né, para ficar. Eu queria chamar a atenção do pessoal, porque a gente citou aqui a questão dos idiomas, a questão da mobilidade Santander, é que amanhã o Fórum Inter vão ter 3 palestras amanhã à tarde no Fórum Inter, de convidados estrangeiros, quer dizer, 2 de Portugal e uma convidada de Brasília, do Grupo Coimbra. E na quinta, nós vamos ter uma representante do programa Santander, que a gente já citou aqui hoje, né? E uma professora da Rural que coordenou e coordena o Idioma Sem Fronteiras e vai poder falar do ensino de línguas na Rural, que eu acho que é um tema muito caro para a internacionalização. Acho que está na base, né, da internacionalização, como acho que Lívia bem conhece, bem apontou, né? A questão, eu ia comentar mais um último ponto, a gente já está em cima do horário de encerrar, mas era essa centralidade do idioma estrangeiro para possibilitar um melhor aproveitamento, inclusive um melhor estímulo, né, à mobilidade internacional, tanto para o nosso aluno que vai para fora, quanto também a nossa capacidade de receber, né, professores e alunos estrangeiros. E você já mencionou, Lívia, essa iniciativa fundamental de cursos voltados para o corpo técnico, administrativo, né, para melhorar essa nossa política de hospitalidade, né, e recebimento dos professores e alunos estrangeiros nas nossas instituições. Só mais uma coisa que você mencionou rapidinho, que eu esqueci, que são tantos assuntos, é a importância dessas redes, viu, que a gente faz parte, Grupo Coimbra, o Grupo Tordesilhas, que ano passado teve uma reunião aqui do Grupo Tordesilhas, que é um grupo de universidades portuguesas, espanholas e brasileiras, a UF, que é a Associação de la Francophonie,
a ULP, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, não sei se conheci alguma, a OUI, que é a Organização Universitária Interamericana, essas redes internacionais, que para essas universidades, muitas vezes os novos diretores de Relações Internacionais de Universidades novas, como eu virei uma velhinha da história, das mais antigas, a Cristina ainda é mais antiga que eu, mas é mais nova. Mas nas federais, muitos novos diretores me perguntam, isso vale a pena, isso vale a pena? Você tem que analisar bem, porque as mensalidades são caras, nós estamos passando uma crise braba, com cortes, com cortes altos nos nossos orçamentos, então a gente tem que analisar, mas, de fato, algumas universidades oferecem bastante oportunidades, e eu acho interessante. Eu tinha esquecido completamente você quando citou aí, é importante. Bem, acho que a gente já estourou nosso tempo, pelo que estão me avisando aqui. Lívia, então, queria te agradecer. A apresentação foi ótima, foi muito informativa. Eu acho que a nossa comunidade acadêmica precisa conhecer essas iniciativas. Como eu falei, né? Pouca gente conhece. E é maravilhoso ter a oportunidade de conversar com você, estar trocando. Que bom que você pode estar com a gente hoje. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a vocês e agradeço a todas as pessoas que estão falando coisas lindas aqui no chat. Então, um beijo. Tivemos aí a nossa audiência mantida até agora, né? Mais de 50 pessoas assistindo. Acho que todo mundo ainda está conhecendo essa temática, né? Então, aí acho que ficou, né, a informação para todos. Eu queria, então, mais uma vez agradecer a presença, a participação de todos aqui no chat e ao longo da tarde. Agradecer, evidentemente, mais uma vez mais a gentileza da professora Lívia de estar aqui conosco e convidar todos e todas para a tarde de amanhã, né? Que horas começaremos amanhã, Isis? A Isis que vai nos auxiliar. Olá, obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, professora. Fico muito feliz de revê-la, rever a professora Ana Garcia também, né, com pontuações tão relevantes para a internacionalização universitária e também para as nossas vidas, né? Também gostaria de registrar e agradecer a presença da professora Cristina Russi, da UERJ, muito obrigada. E amanhã a gente retorna no segundo dia do Fórum Inter às 14 horas, das 14 às 17, tá bom? Eu agradeço a todos. Obrigada. Obrigada. E até amanhã. Tá? Nós encerramos nosso primeiro dia de Fórum Inter. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.